Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você que acordou agora, para você que está assistindo o programa ao vivo e a cores para todo o Brasil, diretamente da cidade de Marabá, no sul do Pará, a cidade mais querida do Pará, Marabá. E para você que vai assistir à tarde, uma boa tarde. Para você que vai assistir à noite, uma boa noite, né? Qualquer momento que você entrar na plataforma aí do Facebook ou do Instagram, ou também do TikTok, né? Top. Kawaii e do YouTube, você vai encontrar o programa Nossa Terra, né? Todos os nossos programas que nós já fizemos estão dentro dessa plataforma aí, todos os canais aí da internet. Você pode assistir quantas vezes você quiser no seu lar, no seu trabalho, onde você quiser assistir, você tem toda a liberdade, né? Mas não esqueça de uma coisa, de compartilhar, de curtir e também de se inscrever no canal, né, Ruth? É verdade. Shalom. Se inscrever. Shalom. Shalom. Cadê a oração Abraha Tefilá? Todo dia nós temos uma oração aqui, a tradução do hebraico para o português, onde uma brahá é feita para a bênção de todos que estão assistindo o programa. E para nós também, né, Ruth? É verdade. Porque as orações de Israel estão catalogadas no livro chamado Sidu. Sidu. E uma das coisas que a gente faz sempre, é o dever de todo ser humano, é agradecer pela nossa alma ter voltado, por nós estarmos vivos, por ter mais um dia de recomeço, né? Cada dia é um recomeço. Eu vou fazer a oração do Sidu, desse livro, tá ligado? Que diz assim: ao despertar, Leolã, sempre deve o homem temer a Deus, quer intimamente como em público, confessar a verdade, reconhecer a verdade no íntimo de seu coração e madrugar e dizer: soberano dos mundos, Senhor dos senhores, não é confiando em nossos atos de justiça que apresentamos a Ti a nossa súplica, e sim na Tua infinita misericórdia. Que somos nós? Que a nossa vida, que a nossa benignidade, que a nossa justiça, que a nossa salvação, que a nossa força, que é o nosso vigor, que podemos dizer em Tua presença, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais? Certamente são como nada os maiores heróis diante de Ti. E os homens de fama como se não existisse, os sábios como se não tivesse saber, os íntegros como se não tivesse entendimento, porque a maior parte dos nossos feitos é vã. Os dias da nossa vida, vaidade são diante de Ti. A superioridade do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vaidade. Em certa alma pura que está destinada a prestar juízo e contas diante do Teu trono, de Tua glória. Todas as nações são diante de Ti como nada, como uma gota que cai do balde, como o pó miúdo na balança são considerados. Eis que Ele levanta as ilhas como coisas insignificantes. Mas nós somos o Teu povo, filho do Teu pacto, os filhos de Abraão, o Teu querido, a quem juraste no Monte Moriá. A semente de Isaque, que por amor a Ti foi amarrado e exposto no altar. A Ti, a congregação de Iacove, Teu filho primogênito, o quem pelo grande amor com que o amaste, e pela alegria com que te alegraste com ele, chamaste o seu nome Israel Eruxuru. Baruch Hashem. Baruch Hashem.
O nome de Israel é no hebraico Yerushalayim, como Jerusalém. A minha língua não dava para falar esse nome Yerushalayim, né? Mas aí a gente vai estudando e vai aprendendo. Yerushalayim é o nome de Israel. Yeshuru, né? Que é essa palavra no hebraico e Yeshuru, ela traduzido para o português, aí fala Israel. Mas na tradução e transliteração, ela significa, sabe o que, Ruth? Direto ao eterno. Israel, a palavra Israel é direto ao eterno. Porque o judeu, ele não ora para outros deuses, para outras entidades. O judeu só ora para o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não tem outra conversa, não. É só ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? É só um Deus. Mas, Ruth, a profecia desse Deus, ela nos fala o seguinte, que o terceiro templo será construído. Já teve o primeiro templo, foi destruído. Teve o segundo templo, foi destruído. A profecia fala em Isaías 2, versículo 2, Ezequiel 36, versículo 20, fala da reconstrução do templo. Por que a reconstrução do templo, Ruth? Porque ele foi já destruído 2 vezes, né? Ele tem que reconstruir de novo. Só que quando a gente estuda, os arqueólogos, a arqueologia, que você vê o projeto arquitetônico do templo, você pode observar, Ruth, que o que foi destruído no templo foi a parte de cima. Foi destruído as paredes, mas ficou o muro das Lamentações. Abaixo daquele muro tem as escadarias, tem o lugar onde se guardava toda oferta de dízimo e oferta voluntária, oferta de primícia. Tinha as recâmaras, até hoje ainda tem as bibliotecas daquela época, ainda está. Então, o templo não foi destruído 100%, porque todas as estruturas que estão lá embaixo, que seguram a parte do templo, estão firmes. Então, aqui fala reconstrução do templo. Porque quando vai construir, é uma coisa, começa do zero. Mas lá não vai ser começado do zero. É por isso que as Bíblias tem muito coisa que o homem colocou lá, né? Porque tem uma profecia que ali seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Né? O próprio Jesus falou no Novo Testamento que aquele lugar seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. E está lá o Muro das Lamentações, que é um muro grande, né? Alguém colocou, quando foi editar a Bíblia, colocou aquela parte lá. Porque não foi Jesus que falou. Não, ele não deixou ali foi Roma e Grécia, né? Que acrescentou, a gente chama na tradução, na transliteração, adulteração de texto. O que é que acontece lá em Israel? Por exemplo, nós vamos falar aqui do Rabino Roni. Rabino Roni, ele é o diretor, né, o reitor da Academia de Moisés em Jerusalém. Ele está fazendo uma caravana do Brasil para Israel, né, para o ano de 2024, para o ano. E o valor que eu olhei é 3.100. Ainda é parcelado em 12 vezes. Quer dizer, dá para a pessoa ir. Vai pagar 200 e pouco, eu acho, por mês. Nós vamos se organizar, eu, você e eu, para que a gente possa fazer para o ano essa viagem. Porque é interessante para nós que estudamos, praticamos o judaísmo, saber onde está pisando, o que estamos falando. Falar as coisas com consciência. E para isso precisa conhecer Jerusalém. Nós precisamos conhecer. Todos os pontos turísticos de Jerusalém, nós vamos lá para filmar, trazer fotos para mostrar dentro do programa Nossa Terra.
E então, se for da vontade do Eterno, para o ano, nós viajaremos com o Rabino Rony e toda a sua equipe aí, nessa viagem para Israel, e teremos, parece que 7 dias de Israel. Lá tem lugar para ficar, tem o alojamento para o pessoal que vai para lá, tudo lá em Israel, da Academia de Moisés, estarão ali à disposição para ajudar aos brasileiros que vão chegar em Israel no ano que vem, nessa grande caravana, é a primeira caravana. Então o Rabino Rony é um dos rabinos mais solicitados na internet, ele está em primeiro lugar, porque cada vídeo dele dá milhões e milhões de acessos, e ele é nosso professor da Academia de Moisés. Mas eu quero falar para você, meu amigo, que deu problema no celular. Quando dá um problema no celular é tão ruim, né? Tem vezes que a bateria fica fraca, tem vezes que tem que trocar a capa, às vezes a capa tá feia. Eu peguei num celular essa semana, a capa estava descascada, que parecia assim, um casco de jabuti que foi jogado no sol. Todo solto assim. Não. Ei, você tem que amar teu celular, né? Andar com ele bonitinho, uma capa boa, uma tela boa, né? Deu problema na tela, eles trocam aqui na UTI Cell, aqui na Folha 20, quadra 819, e próximo da funerária Sol da Vida, próximo do Hospital Municipal e também da Praça da Criança, a UTI só tem ela, a UTI Cell. Ela faz o teu reparo na hora. Você chega lá, os técnicos pegam, aí tem equipamento, coloca o teu celular e vê lá o que ele tem de errado e conserta na hora. E aí você tem a tua máquina, vai ser uma máquina de qualidade. Porque, Ruth, é uma coisa que eu aprendi na vida, é assim. Se eu tenho um carro, eu tenho que amar esse carro, cuidar dele. Se eu tenho uma moto, a nossa moto, quem olha para a nossa moto assim, acha que ela é nova, mas ela já tem 13 anos. Né? Ela tem 13 anos já. Então, o celular também, o teu, o meu, a gente está sempre cuidando de uma coisa ou outra. E você... não fique para trás, não, porque quando a pessoa não cuida do celular, ele fica para trás, Ruth. Fica. O celular fica pesado, a internet fica só caindo, e a pessoa fica só reclamando. A internet já é culpa da internet, não presta. A internet cai mais do que o Neymar. Ruth, só uma coisa. Vamos falar das profecias do Velho Testamento. Diz assim, a morte cessará. Aonde? Nas Escrituras, Isaías 25, versículo 8. Pega aí tua Bíblia, Isaías 25, verso 8. A morte cessará. A morte vai morrer? Alguém vai matar a morte? Não. A morte é um anjo. O Eterno chama, ei, pronto, o ministério acabou, isola. A partir de agora ninguém morre. Pronto. Só que quando Deus fez o homem e a mulher, ele sempre fez macho e fêmea. Aí ele disse assim, Leroy! Ele não fez para morrer, a vida, não. É a vida, né? Através do pecado de Adão e Eva foi que veio a morte. A morte. Duas coisas ruins que veio com aquele pecado. O instinto animal entrou no ser humano. E depois a morte. Mas eles foram avisados que se tocasse no fruto ali daquela árvore, o que ia acontecer? Certamente morrerá. Aí veio um espírito lá, entrou na cobra, que o pessoal fala, né? Entrou na cobra e falou, nada, rapaz. Como? Você tem que comer do fruto aí, para você conhecer o bem e o mal, você vai ficar inteligente igual Deus, os anjos, vai ficar desse jeito aí. E através desse pecado veio muita coisa ruim, né? E boa também, porque o homem teve inteligência. Só que pela inteligência, às vezes ele usa para o lado do mal. Mas a inteligência para o homem que sabe usar o ser humano, quer dizer, tanto o homem como a mulher, é muito bom. Ruth, esse pecado aí de Adão e Eva, no judaísmo a gente aprende a estudar um texto com contexto, mas dentro de um paradoxo. Quer dizer, há dois caminhos, há duas respostas. De uma mesma história se tira dois exemplos. Então, muitos falam dessa... Porque o que é Gênesis capítulo 1, Ruth, é a parte física e a parte espiritual da Bíblia. Mas ali
pode ter acontecido? As pessoas falam assim, mas como é que Deus pegou o boneco, soprou em sua narina ali e fez alma vivente? Como aconteceu isso? E ninguém se faz mais boneco para ter vida. Aí você pode observar uma coisa. O episódio de Jacó e o anjo. Pela cabala, ali não teve nada material. Ali foi uma luta espiritual. Segundo a cabala, a luta de Jacó não foi externa, mas foi interna. Há noites que às vezes a gente fica, Ruth, deitado na cama e o sono se foi, e as preocupações por alguma coisa nos traz essa mesma batalha. Batalha interna, né? Que é só você e aquela perturbação ali. Então, o que eles olham? Pelos olhos da Kabbalah, diz que ali foi uma luta interna. Mas outros dizem que foi a luta externa, que ele lutou realmente com o anjo. Agora me diga uma coisa. Como o homem poderia resistir a um anjo? Um anjo só de Deus entrou no arraial de Davi, do rei Davi, e matou 165.000 soldados. Como é que fica isso? Né? Como pode explicar isso? Né? Tem muito mistério. É só um exemplo de nós mesmos. Quando a gente tem que resolver qualquer coisa do outro dia, sempre à noite. A noite sempre é o pior, assim, para nós. Quando a pessoa está doente, diz que piora de noite, né? Quando você está cheio de dívida, à noite, você tem que resolver no outro dia, você passa a noite. É como nós estávamos estudando esses dias atrás. É como se tomasse o ribite, você não dorme. Aí você fica só ali pensando, como vai ser? O exemplo é Jacó. Jacó, ele foi, ameaçado pelo irmão, que ia matar ele por causa de herança, né? Pela benção do pai, a herança do primogênito. E ele não valorizou o irmão de Jacó, vendeu ou trocou por um prato de lentilha, mas depois ele correu atrás, né? Querendo de volta. E ele teve que fugir, porque ele ameaçou de morte. Quando ele soube que o irmão vinha, ele ficou na noite pensando como fazer. Ele disse, meu irmão vem aí. Mas agora já não sou eu só. Eu tenho mulheres e filhos. Então eu vou botar uma na primeira fila, na frente, outra mais atrás com os filhos e outra mais atrás. Enquanto ele persegue a da frente, os outros dá tempo de correr ou se esconder. E ele ficou aquela noite todinha pensando como fazer para enfrentar o irmão no dia que ele encontrasse ele no caminho. E ele passou a noite todinha sem dormir e lutando. Quer dizer, mas por outro lado, a palavra já diz que ele passou a noite brigando com o anjo, né? Pois é aí que, quando a gente estuda dentro do judaísmo, a gente encontra a parte física e a parte espiritual desse texto do contexto. Para você entender, você tem que conhecer a Bíblia oral. Se você só conhece essa Bíblia, que nós estamos com ela aqui na mão, você ainda precisa ter a Bíblia oral. Porque você lê o texto e a Bíblia oral é que vai te dizer se você entendeu ou não. Porque ela vai mostrar o que a Bíblia escrita está dizendo. Porque muitas vezes, Ruth, nós lemos um texto bíblico e quando a Bíblia oral vai nos explicar o que está por trás daquele versículo. Quando a gente fala que um versículo bíblico tem 600 interpretações, a Bíblia no hebraico. E aí, como é que fica? Tem gente que vai ler um versículo bíblico, já lê tutubiando. Como é que ele vai entender se até para ele ler, ou ela ler, não sabe ler direito? Como é que vai entender o que está por trás daquele texto, daquela palavra?
Então, o que nós queremos dizer nessa manhã para você? Que a história de Adão e Eva não é como muitos pensam que é. Porque houve... O que muitos falam assim, não, mas Adão e Eva praticaram relação sexual sem autorização do Hashem, do Eterno. Então esse foi o pecado deles, foi o sexo, não é. Outros dizem que eles comeram a maçã. Aí culpa a mulher que é a culpada. Mas quando a gente vai para estudo, ela estudou um livro que não podia para o tempo dela, né? Então, por exemplo, assim, quando ela comeu as palavras desse livro, quando ela comeu o fruto, quando você lê um livro na Bíblia, diz você comeu o livro. Alimentou a alma. Que você comeu o livro, quando você lê. Então, a história de Adão e Eva vem trazer isso aí. Porque há vários fundamentos para aquela história. Aí muitos criam doutrina, ensinamento em cima do que o texto bíblico está dizendo. E quando você vai do texto para o contexto, aí você vê que não é aquilo que está dizendo, mas que existe algo que só pode ser revelado através daquela leitura. Isso é um mistério. E a própria Torá, ela diz assim, que se fosse para ele comer algo que mexesse com a vida dele, seria a uva, porque da uva que é feito o vinho, e o vinho em excesso embriaga, né? Mas não, eles tiveram conhecimento, estudou um livro, ela passou para o esposo, e ali eles tiveram conhecimento do que eles não tinham antes, né? O que eles estudaram ali, que Adão e Eva comer e adquirir conhecimento, é sobre a árvore da vida. Eles comeram sobre a árvore da morte, são 2 tipos de árvore. A árvore da vida são 10 sefirá, ou 10 sefirotes, no plural. Essas 10 sefirotes cada um representa um mundo diferente. Então, o que eles estudaram ali? O que eles aprenderam? Coisa que não era para eles. Coisa que é para o futuro. Eles aprenderam ali. Então, o Eterno castigou, porque quando o Eterno fala uma coisa, não faça isso, e você fizer, é pecado. Quando o Eterno diz, guarda os mandamentos, e você não guarda, você está em pecado. Não tem que discutir com ninguém, não. Você mesmo se declara que você é um pecador, errante e teimoso. Aí, porque no mundo espiritual só tem 2 palavras, sim ou não. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro, não. E no mundo espiritual mais elevado, na 4ª dimensão, que é a 4ª sefirá, lá não existe essa história. Isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. Né? Lá não existe isso. Por que não existe essas coisas lá? Porque lá não tem dualidade. Na 4ª dimensão para cima, não tem dualidade. Ou é do Eterno ou não é. É aqui que o Kel está falando. Está procurando patrocinador. Tio, eu falei com o dono do Mercadão das Tintas, patrocinar vocês. Vai lá e converse com ele. Que o Eterno nos abençoe. Ele está achando que nós estamos precisando. Mas que na realidade a gente precisa mesmo, né? Precisa. Agora a gente vai procurar o Mercadão das Tintas, né? Mercadão das Tintas. Ele criou o endereço aí, rapaz, pra gente saber direitinho. Se souber o nome da pessoa, a gente vai lá conversar com ele, né? Aí ele passa a ser o patrocinador. Também nós temos aqui o UTI Cell, que é outro patrocinador, que é o pessoal que conserta celular. Relâmpago, que é rápido e já consertou. Né? O VaptVupt. É 2. É o flash. 2 técnicos, um abre e outro conserta. Aí, então tem o UTI. Mas quem quiser ajudar a patrocinar o programa, nós ficamos muito gratos. Depois da colina, procurar Evandro. Evandro. Tacadão de quê?
das tintas. Aí já sei, Lulia. Obrigado, Kel. Que a terra te abençoe, te guarde e te proteja. Tu és um homem de Deus. Aí, Ruth, vamos ver o que é que diz a palavra de Deus, Ruth. Nós estamos aqui falando das primícias de Bereshit, de Bará. É o Rim nós vamos para a porção semanal, que é da Torá, que diz assim, que é em Deuteronômio, capítulo 26, a porção semanal, nós estamos na 50 porção, é Kitavô. E a gente estava falando das primícias, né? Tem as primícias dos grãos, as primícias da fruta, as primícias dos animais e a primícia dos nossos filhos. Se nós queremos que nossos filhos, como o primeiro que abriu a madre, que venha outros filhos, que venha saudável, que seja um bom exemplo, que seja um orgulho para os pais, você tem que dar para o Eterno e fazer o resgate também da alma do primogênito, né? Uma certa vez andou aqui um pastor aí que veio do Rio Grande do Sul com a campanha do Jubileu. Naquela época nós éramos evangélicos, era pastor de igreja, mas eu não concordei com aquela história do Jubileu. Porque Jubileu é para judeu. Não tem nada a ver com o cristianismo, com outras religiões. E aí eu estava no rádio quando surgiu essa história, me convidaram para mim. Eu falei, não vou não. Não, vamos embora, porque o homem tem uma unção poderosa. Tal. Aí o pessoal começaram a dar carro, era isso, era aquilo outro, era cheque. Aí eu nunca tinha visto falar na oferta americana, né? A oferta americana é você dá uma oferta lá na igreja com 12 prestações, numa quantia alta. Aí você dá um cheque lá e vai pagar. Aí todo mês vai ser descontado aquele cheque. Rapaz, é tanta invenção, tanta coisa aí, só que se falava. Aí eu no rádio, aí eu fui lá para Levítico, capítulo 25, que fala do jubileu, né? Aonde aqueles que vão desfrutar do jubileu, só Israel que tem jubileu, a lei do jubileu, só lá que toca o shofar, para que as pessoas que perderam seus bens recebam tudo de volta, né? Aí aparece uma pessoa dessa pregando aqui na nossa cidade, aí eu larguei o pau no rádio. Comecei a falar que se desperte, pare com isso, vale a Bíblia, ou escute teu pastor, e esse negócio aí não tá certo. Rapaz, veio tanto gente aqui na minha casa, pastores que estavam envolvidos, quase para brigar comigo. Tudo bem. Quando o pastor foi embora, ele foi embora, não demorou 3 dias. Antes dele sair, ele foi nos agiotas aqui de Marabá, passou o cheque todo, e foi muita gente que deu cheque. Cada um dava 12 cheques. E ele passou para os agiotas. E os agiotas foram atrás dessas pessoas, sabe para quê? Com 3 dias, para receber o dinheiro todo. Aí tinha uma meninazinha, dessas que andam de banda, andava no nosso meio, evangelizando. Aí disse, e agora, pastor, o que é que eu faço da minha vida? Tem que pagar tudo de uma vez, senão a agiota me pega. Então, Ruth, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. As pessoas não estão brincando, não. Não estão respeitando. Hoje o sexo, a vida sexual das pessoas é banal. É para falar em televisão, em todo meio de comunicação. Hoje a igreja, todo escândalo. Antigamente acontecia um escândalo. Ninguém sabia. A sociedade não sabia. Mas hoje os primeiros lá da frente estão escandalizando e espalhando. Sabe o que é isso? Falta de doutrina, falta de discipulado, falta de Bíblia. Né? Mas vamos continuar hoje. É o Deuteronômio 26, a Paraxá de Kitavô, 50 porção semanal de Kitavô, né, Ruth? 50 semanas. Nós vamos voltando aqui para a primícia. Diz assim,
O pessoal aqui faz uma pergunta: como era separada as primícias? O homem ia até o campo e via os figos maduros, uvas maduras, romãs maduras, e marcava e consagrava, dizendo que essa seja bicuri. Como se trazia as primícias para Jerusalém? Quer dizer, duas perguntas: como eram separadas e como se levava até Jerusalém. Aí aqui está a explicação. Todas as aldeias da região reuniam-se na aldeia principal. Dormiam nas ruas, fora das moradas. Pela manhã, o superior clamava dizendo: vinde e subamos a Sion, a casa do Eterno nosso Deus. A procissão caminhava e na frente ia um touro, cujos chifres eram cobertos de ouro, sua cabeça ornamentada com uma guirlanda de oliveira, e bem na frente de todos o som das flautas mostrava o caminho de Jerusalém. Chegava a cidade santa, e cada um ornamentava as suas primícias. Os altos dignatários de Jerusalém saíam ao seu encontro e lhe diziam: sejam bem-vindos, irmãos. As flautas os conduziam até o monte do templo, e ali cada um levava suas primícias sobre os seus ombros e as depositava no altar. Pronunciava as palavras do verso 5 até a metade do versículo 10. Até mesmo o rei devia levar suas primícias, como qualquer judeu. Essas oferendas significavam o reconhecimento da ordem divina na natureza e na existência do Supremo, a quem era consagrado os primeiros frutos, como sinal de agradecimento. E Ruth, quando a gente estuda teologia, existem vários tipos de teologia, né? Nós fizemos vários cursos de teologia. Mas eu lembro que uma vez no seminário aqui, no hotel aqui próximo da nossa casa, era até um seminário de empresário. E lá foi vendido um livro sobre esse costume pagão que se usa no final do ano. Era até do professor da pastora Valdice Milhome. Parece que foi o irmão Lorival que comprou e me deu esse livro. Ainda tive, eu acho que ainda tem ele por aí, não sei. Mas ali mostrava pra gente que a guirlanda que se bota, dia de Natal, alguém não bota uma guirlanda, que é uma coroazinha na porta, de flores, bonitinha para enfeitar a casa, e que aquela guirlanda não era de Deus, que era coisa de pagão. O que é que a Torá está dizendo aqui para nós? Que o cortejo que se fazia quando ia devolver as primícias. O que é as primícias? Ali está mostrando, Ruth, que a festa das primícias é a festa da prosperidade da agricultura. E da gratidão ao Eterno. Você vê que agora nós estamos passando um momento assim difícil na terra, porque está faltando chuva, está vindo muitas queimadas, porque se alguém toca fogo, o vento vem e espalha o fogo e está queimando lugares. Nós estamos precisando de chuva. E se não for o nosso Criador que mande a chuva, o que adianta plantar? Aqui era uma maneira de agradecimento ao Criador, nosso Deus, que ele, se não for ele, não adianta nem plantar, porque se não tiver chuva, como é que cresce, como é que brota, como é que floresce? Mas aqui, o que está Tá bom. Que está mostrando no comentário da Torá é que a primeira procissão de gente em nas ruas, com um boi, e tinha um boi enfeitado, um boi enfeitado, de ouro ainda, os chifres eles botavam ali. E ali botava-se uma guirlanda, que é uma coroa de flores, né? De flores,
Eles colocavam sobre aquele boi, enfeitavam aquele boi. Havia todos os instrumentos de sopro e corda, aonde eles faziam alarido na rua, porque iam para o templo entregar a primícia do Eterno. E ali eles iam cantando, Ia com tocando, alegria. com alegria. Quem dá com alegria? Como o sol brilhará, né? É. Então, o que eles faziam? As pessoas tinham gosto de dizimar, de ofertar. E se alegrava na presença de Deus. E Deus, como é que ficava? O Eterno, como é que ficava? Ficava alegre, porque via um povo diferenciado. Mas esse povo não vão levando ali um boi feito de massa, feito de palha. Como é que esse povo é o povo de Deus? Não é idolatria. Ali havia, Ruth, naquela procissão, um temor tão grande a Deus. Eles queriam, de todas as coisas que eles podiam enfeitar ali, aquele carro, eles enfeitavam em forma de agradecimento e amor e adoração ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aqui tudo tem um significado. Se a gente prestar atenção, o que eu li agora, diz: essa oferenda significava o reconhecimento da ordem divina na natureza e na existência do Ser Supremo. A quem eram consagrados os primeiros frutos, em sinal de agradecimento. Os cornos do boi estavam cobertos de ouro, quer dizer, o chifre, né? Uhum. O que significava que o trabalho leva ao povo à prosperidade. E só a prosperidade baseia no trabalho é verdadeira. Quer dizer, toda a prosperidade que vem do trabalho, ela é verdadeira. E ali o ouro que estava no chifre, enfeitando aquele boi que levava... Tudo de primeira. Tudo de primeira. Ruth, na realidade, o povo de Deus, da Bíblia, é um povo festivo. Ei, uma festa em Israel é 15 dias. É uma semana. É dia e noite. O pessoal não para, não. Porque a alegria vem do céu em adoração ao Eterno. No dia que eles iam levar, eles se preparavam, dormiam fora, para cedo, acredito que na madrugada, eles saíam para levar naquela festa. Diz assim, o boi também, ele levava na cabeça um ramo de oliveira. E qual é o significado do ramo na oliveira? É o símbolo da luz. E é o símbolo da prosperidade. É o símbolo da luz, da sabedoria e da ciência. Ou seja, conhecimento. A prosperidade não nos deve levar somente ao progresso material fictício, mas a um verdadeiro avanço na ordem espiritual. Quer dizer, tudo tem um significado. Tudo que o judeu faz, por exemplo, assim, o tefilim, a mezuzá, o tzitzit, o kippar, todas essas coisas, Deus mandou para um sentido. Para um sentido. Então, muita gente às vezes acha que tem proteção do Eterno, mas a gente olha para a pessoa, não tem nada que simbolize que ele é do Eterno. Nem a marca da aliança não tem. E Ruth, a marca da aliança é cicatriz. Não pode ser desfeita. Né? E só o homem é que pode carregar a cicatriz de Deus, porque é a circuncisão. Né? Quer saber quem é e quem não é de Deus? Pega um monte de homem e você sabe quem é e quem não é. E analise ele, manda analisar. Aí você sabe quem é de Deus, que não precisa falar, não. Você lembra do Físico? O filme do Físico? Ele se circuncidou sozinho para dizer que era judeu, para entrar para a faculdade de medicina. Quando vê a perseguição, ele diz, eu não sou judeu. Me larga, pode prender o judeu. Eu não. Tu não é não? Eu sou não. Aí pegaram, arrancaram a roupa dele, ele estava circuncidado. Rapaz, tem a marca da aliança, moço. Tu é judeu, vai preso, levou. Então, são marcas que Deus deixa no homem. No homem. Para sempre. Ele não se mistura. Boi marcado, né? Ele se mistura. Você lembra aquela confusão que teve no Titanic? Da criança? Aí essa criança é minha, essa criança é minha. Aí outra mulher também tinha pedido a criança.
Aí, aquela confusão, puxa para cá, o navio se alagando lá, o pessoal gritando, não, mas essa criança é minha, ela caiu do céu, Deus mandou para mim. Aí a outra simplesmente disse, essa criança é minha porque ela é circuncidada. Não, essa aqui caiu do céu agorinha. Alguém jogou lá de cima e ela pegou. Aí quando foi olhar, tá lá a criança, o menino, com a marca da aliança, né? Era circuncidada, aí ela teve que entregar. As autoridades forçaram ela ali. Quer dizer, no meio de uma tribulação, as pessoas morrendo, querendo se salvar, Deus mostra que aquele que é circuncidado é diferenciado. Agora seguir aqui. Aqui vemos unidos os diversos fatores da sociedade, todos postos a seu serviço. O trabalho, a prosperidade e a ciência deve estar submetido ao homem. E é somente assim que conserva seu sentido. Mas, sobretudo, tomemos o exemplo máximo. Adiante e as flautas, que mostravam o caminho para Jerusalém. O trabalho, a prosperidade social, a ciência e a sabedoria pode ser meritórias em si, mas também pode não cumprir inteiramente a missão que lhe tenha sido encomendada. O homem pode conhecer a próxima estação, mas não a meta final, e ficar no caminho acreditando haver chegado ao seu destino. Todos os grandes atributos humanos não têm nenhum valor se não são dirigidos ao ideal supremo. O trabalho pode se converter em escravidão, o dinheiro em opressão, em riqueza e em pobreza. A ciência pode ser colocada a serviço do mal e usar recursos para destruição e aniquilamento. A vida toda, o homem é uma espada de dois gumes. O dever do homem é, pois, caminhar sua vida com os olhos postos em uma meta superior, Jerusalém, onde, segundo os profetas, todos os povos da terra se reunirão para adorar a um mesmo Deus, Pai de toda a humanidade. A promessa aí dos profetas, né? Que um dia, né, o povo se reunirá. Que um dia todos, homens vivos e mulheres da terra, estarão em Jerusalém para adorar o Deus vivo. O Deus vivo, que não é homem, que não mente, né? Mesmo Pai que não se de toda a humanidade. Esse Deus que nós estamos falando aqui, toda gente fala nesse Deus, é esse Deus que todo joelho vai se dobrar diante dele. Não é diante do homem, não. Aí aqui fala que os profetas já profetizaram isso. Nas profecias que nós falamos todos os dias aqui, fala disso aí, de que haverá um só Deus para todas as nações. E as nações irão reconhecer que existe só um Deus. E vão se curvar a ela. É o que o texto quer dizer aí. Aqui também fala que tudo tem que ter um equilíbrio. O trabalho, ele pode te tornar escravo se você não tiver domínio, né? O dinheiro pode te levar à opressão, em riqueza e em pobreza. Quer dizer, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Porque se a pessoa só pensar em trabalhar, se torna o quê? Escravo. Outra, o dinheiro. O dinheiro, a pessoa, muitas vezes, por ter posse, ele também fica um escravo e, às vezes, é solitário, porque ele não confia em ninguém. Ele só quer ganhar. E, às vezes, até para ele mesmo, ele não gasta, né? Porque ele quer juntar dinheiro. E termina sendo o quê? A opressão do dinheiro. Nós viemos para esse mundo para viver bem. Para viver bem. A gente constitui inimigo mesmo sem querer. As pessoas que olham para a gente, se você não depende de ninguém, é trabalhador, trabalhadora, pode esperar que alguém está com o olho gordo em cima de você.
né? Um olho Ele comprido. diz assim que a grama do vizinho sempre é melhor, né? Então, quando a gente pensa assim, que nesse mundo, todos o ser humano que habita nesse mundo, tem sempre a sua oposição. Não é só o diabo, não. Porque tem gente que atenta às pessoas mais que o diabo. Mas o próprio adversário seu é o próprio diabo, quer dizer, a pessoa. Se alguém faz o trabalho do diabo, não precisa ser o diabo, não. A própria pessoa já é o diabo. Nós tivemos olhando uma pessoa que há muito tempo vem sendo perseguida por outra. A gente não fala o que é. Mas ela está sempre derrotada na presença daquela pessoa. E sabe quem é. Sabe quem é. Então, tem pessoas que ela faz o papel do diabo. Faz. Porque nem do diabo. Olha, deixa eu falar uma coisa. O que o diabo faz? É aquilo que Deus manda. Os demônios que habitam aqui no planeta Terra, que estão convivendo junto com nós, e aqui a gente vê esses demônios aí, é que ele invade o coração das pessoas. Esses demônios, eles entram na pessoa. Agora, tem gente que entra nesses demônios. Não, tem uns que nem precisa o demônio entrar, ele já é o próprio demônio. Aí perturba o ser humano de uma maneira com ódio até derrotar. Quando a pessoa não está mais nem mexendo, ele está ainda querendo acabar com a vida daquela pessoa. Quando a pessoa começa a se recuperar, ele já vem com outra pedrada de novo. Então, isso aí, porque tem gente que ora assim, Deus, me livre do castigo, da perseguição do diabo. E o teu inimigo, que está bem perto de ti, pode ser um parente, pode ser, né, uma pessoa próxima de você, que sempre te desejou o mal. Um dia ele quer ver você cair para ele chegar e dizer, bem feito. Mas o mal do ser humano, tudo começa pela inveja, né? Mas a vocação de Deus para nós não é essa. É que a vocação de Deus, no Salmo 133, diz assim, ou com bom, ou com suave é que os irmãos vivam como? Em guerra? Em união. Né? Aí como o orvalho e tal, que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e vai até a orla de seu vestido. Está falando de uma shalom completa. Então, a vontade de Deus é que nós pudéssemos viver em paz. Mas há tanta diferença, há tanta desigualdade entre nós, que quando um começa a brilhar, o outro já quer apedrejar. E quando um começa a correr na pista, alguém está jogando lama e água para derrubar. Então, esse mundo é assim. Agora, você deve se proteger. No judaísmo, nós entendemos que o nosso socorro vem do Senhor. O que está dizendo? Tudo o que nós precisamos tem que vir dele. Está ligado nele. Eu preciso de socorro. É ele que é meu socorro. Aí tem gente que começa a apelar para outra coisa, né? Aí daí que vai pegar para... Bora ver o versículo 19. E para te exaltar sobre todas as nações que ele fez, Israel deve servir de apóstolo para os ensinamentos, divulgação e conhecimento de Deus, e deve reforçar estes ensinamentos pela sua própria conduta, tanto na felicidade como na infelicidade. Deus quis fazer de Israel o templo da humanidade, a arca viva e indestrutível, que guarda puro e intacto o dogma da verdade e da luz do Espírito Divino. Quando é necessário, ele pede o sacrifício do sangue de Israel para regar a humanidade, com o mais precioso orvalho do céu e para oferecer as mais puras dádivas de elevação que há sobre a terra. E Israel continua a manter sobre a terra o fogo sagrado de sua missão, para perpetuar no meio da família humana a lembrança e a prova de sua nobre origem. Ruth, aqui o texto diz que Israel foi chamado para apóstolo. Todos os judeus foram chamados para apóstolo. Só que aqui, Ruth, quando você pega para o hebraico, o judeu foi chamado
para ser sacerdote das nações. Né? Sacerdote das nações. Para quê? Para levar o conhecimento de Deus aos lares, às pessoas. E muitos israelenses, eles se omitem. Eles fazem igual muita gente de outras religiões. Se omite de servir a Deus. E aí o que acontece? Deus, na sua essência e sabedoria, tem levantado os remanescentes, que são aqueles descendentes que têm sobrenome judaico, tem levantado com amor pelo seu espírito e traz a sabedoria para essas pessoas para poder propagar, fazer aquilo que era o israelita nato para fazer. Não nós. E nós somos ponta de ramo. Aqui fala diz assim, Israel deve servir de apóstolo para os ensinamentos, divulgar e conhecimento de Deus. E deve reforçar esses ensinamentos pelas suas próprias condutas, tanto na felicidade como na infelicidade. Tem pessoas que pensam que quando Deus está com ele, o eterno Criador, só quando ele está feliz e está próspero, né? Está cheio de bênçãos, Deus está com ele. Só que tem vezes que você está infeliz, porque você quer uma coisa, já pediu, e o eterno não te deu. Aí tu já acha que está errado. Mas Deus sabe a nossa necessidade, sabe o que nós precisamos, sabe o que vai acontecer no futuro. E nós não, nós só queremos para aquela hora. Tipo, menina, eu quero. Me dá, me dá, me dá. E lá adiante que você vai ver por quê. Porque no judaísmo é assim. Se Deus dá, ele agradece. Se não dá, ele agradece do mesmo jeito. Porque tudo está no controle dele. Um livro de Midrash conta uma história de uma jovem que o pai dela com a mãe tinha olhos claros, né? Os olhos deles eram claros e ela era diferente. O olho dela já era mais escuro. E ela todo dia pedia para o Criador mudar os olhos dela, porque ela queria ter os olhos como do pai e da mãe. E todo dia de manhã ela corria para o espelho para ver se o olho dela teria mudado, que Deus teria mudado o olho dela. E ela ficava triste porque o olho continuava da mesma cor. E toda noite ela orava e pedia e implorava e nada. Ela chegou a uma certa idade, já uma moça, e ela foi fazer uma missão aí para fora. E ela só não foi reconhecida que ela era, que estava fazendo essa obra lá, por causa dos olhos dela, que se aparestrava com os olhos daquele povo de lá. Se fosse com os olhos que ela queria, ela teria sido logo aprisionada, porque ela estava fazendo uma obra do Eterno, mas naquela tipo espiã, né? Levava a palavra, mas não queria saber de onde ela era, como ela era. E ali que ela foi prestar atenção, um dia ela telefonou para uma colega dela e foi e falou, eu agradeço a Deus pelo não. Porque muitas vezes o Senhor também, ele diz não, é a resposta dele, é o não. E nós, às vezes, só queremos testificar de bênçãos quando nós estamos felizes. Ruth, muita gente não está satisfeita com o seu corpo. Com o que tem, com o que Deus deu. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente muda essa concepção. Muda. Porque o que tem que ser bonito é a nossa alma. É a nossa alma. Porque quando o animal se aproxima de nós, ele sabe se o nosso espírito é de paz ou não. Eu estava lá no bairro do Cabelo Seco, eu estava fazendo a orla. Eu cheguei na casa daqui e entrei. Eu costumo de entrar lá, desde criança. Entrei e fui lá no quintal. Eu estava um tempo sem ir lá. Cheguei lá no quintal, aí quando eu cheguei lá na cozinha, a mulher dele disse, ele deve estar aí pro quintal, vê se ele não está lá na beira do rio. E eu disse. Aí eu cheguei, olhei para a beira do rio, ali ainda não tinha orla ainda, né? E o Zequinha nada. Aí chegou um cachorro, eu sentei assim, na raiz de uma árvore, e fiquei olhando, esperando o Zequinha. Chegou um cachorro, sentou bem nos meus pés. Aí passou um bom pedaço, o Zequinha apareceu, depois de meia hora, apareceu e disse, rapaz, tu é um homem de Deus. Por quê?
Rapaz, esse cachorro é perigoso, ele nem morde, ele nem late para morder as pessoas. Ele está aí te cheirando, ó. Então é um homem de Deus. Porque quando a pessoa tem o Espírito de Deus na sua vida, animais nenhum vem em cima de você para te ferrar, não. Porque ele sabe que ali tem dono. E os animais, eles têm visões, revelações, né? Ele sabe quem é e quem não é do Eterno, né? Aí ele disse, rapaz, parabéns, eu não sabia que tu era um homem de Deus assim, não. Porque aqui nesse... E você não, ele está bem cheirando aí perto de você. Mas sabe o que é, Ruth? É que o nosso espírito, cachorro lá, que a gente é de Deus. Não é que a gente vai dizer assim, não, eu sou de Deus, não. Nós chegamos na chácara domingo, lá vem 2 cachorros que vinham se esgoelando. Nós já tinha entrado, fechado o portão, tá dentro da chácara. Aí eu levantei a mão assim, ei, o cachorro sentou. E o outro ainda ficou ainda. Tu tá teimando, rapaz? Ei, se você tem o Espírito de Deus, você fala com os animais e eles te obedecem. Porque Salomão fazia isso, Ruth. Conversava com os animais, né? Então, o interessante, nós terminamos aqui, Deuteronômio, a parte que é da terça-feira, né? Quero dizer para vocês que eu estou fazendo 66 anos. Hoje já ganhei um abraço da minha filha, da minha esposa e do meu netinho Kalel, parabenizando pro meu aniversário, né? Eu não garanto que vai ter balão, não, porque quem faz bolo aqui é a minha esposa. Mas eu estou satisfeito, alegre, porque eu cheguei ao 66, né? 66, 66 anos. Um dia desse eu era um molequezinho aí. Um dia desse a gente só quer agradecer por mais um ano, por poder estar com saúde, em pé, podendo andar. Agora pergunta... E muitos não chegaram até isso. Pergunta para mim, se eu olhar para trás, eu não vejo o que eu fiz para a obra de Deus. Aí muita gente diz assim, rapaz, tu fez muito, foi tu que me tirou da lama, foi tu que fez isso, fez aquilo. Eu olho assim, eu acredito que a pessoa está falando, mas, Ruth, quem faz a obra não é nós, é Deus em nós. E nem se orgulha por isso. E nem temos orgulho disso, senão eu vou perder o galardão. Né? Quantas almas se converteram, quantas pessoas expulsei demônio. Essa semana eu vi uma pessoa falar para mim assim, rapaz, eu lembro que uns 30 anos atrás tu andou aqui no bairro do Cabelo Seco, tinha uma pessoa possessa. Tu, mas o Zequinha foram lá e tiraram o espírito daquela pessoa. O espírito falou, todo mundo viu lá. Eu tinha 13 anos, me apavorei de medo de ver aquele espírito falando. Você foi lá, enfrentou o espírito, repreendeu, ele foi embora, a pessoa ficou boa. Meu amigo, companheiro lá do bairro, e todo mundo viu que ele ficou bom porque aquele espírito foi embora. E foi tu que fez isso. Quer dizer, coisas que a gente nem está lembrando, mas tudo está anotado no livro da vida, no livro das obras. Das obras, no dia de prestação, né? Então, quando a Bíblia diz assim, e Deus escolheu Israel para ser sacerdote na terra. Aí, como o Israel, vê se tu vê aí de Israel, pastor não, rabino pregando, você vai ver um brasileiro. É um brasileiro. A maioria dos pregadores da internet, vestido de judeu como eu aqui estou, é brasileiro. É o Rabino Rony, que é o nosso líder lá em Israel, da Academia de Moisés, é carioca. Nós temos aí o outro, Elial Haskem, que é um grande rabino dentro de Israel. Ele é da onde? De São Paulo. Tem o outro lá, o Rabino Moré Ventura, que é um dos maiores rabinos aqui do Brasil. É da onde? São Paulo. Eu tenho um livro dele contando a história da vida dele, da família dele. Então, o brasileiro, você está vendo um brasileiro aqui, uma brasileira aí, nós não temos medo de pregar a palavra de Deus, em qualquer lugar. Nesse exato momento, lá em Israel, as pessoas estão assistindo. Pessoas que já estiveram aqui com a gente, aquele casal, a família, tudo, sabe quem é Cavalcante e quem é a Ruth, do programa Nossa Terra. Porque nós não temos medo de falar, porque nós colocamos a nossa vida, derramamos na presença de Deus e dizemos o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia, faz a tua vontade. Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês,
Que você tenha esse dia com muita bênção na sua vida, na sua família, nos seus negócios, que tudo que tiver fechado nos seus negócios seja aberto pelo nome do Eterno, né? Do Senhor que fez tudo e todo. Lembrando-se de uma coisa, a palavra de Deus não é religião, é realidade. E essa realidade ela tem que permanecer em você e em mim, para sempre. Para sempre. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Fique na paz, shalom. Vamos curtir, compartilhar. Você que é novo, não esqueça de se inscrever. Shalom, shalom. Quebrou seu celular, não está assistindo o programa, vem aqui na UTI, na Folha 20, quadra 8, lote 19. Cadê a Dina? A dona Dina? Deve estar dormindo. Hoje parece que... Mas tem vezes que ela sai do trabalho muito tarde, né? Mas Deus abençoe ela, o esposo dela, seus filhos, netos, família, tudo seja abençoado. E você também. Vamos compartilhar, depois que o programa sair do ar, você pode compartilhar. Fique na paz.